Então, por que eu não posso levar em consideração apenas o T4, ou apenas o nível de TSH dentro de mim? Sabe por quê? Porque se eu cansei de pegar pacientes no consultório, aliás, eu pego todos os dias, pacientes com toda a sintomatologia de insuficiência de hormônio tiroidiano, mas com níveis de TSH baixinhos, lá embaixo, e com níveis de T4 livre até próximos do limite máximo superior, e eu já peguei pacientes até com níveis de T4 elevados, acima do limite superior, mas com toda a característica, com toda a clínica de insuficiência de hormônio tiroidiano. O que acontece? Vamos lá, eu falei para vocês que para essa conversão do T4 em T3 acontecer, eu preciso de uma série de situações, mas eu falei o nome de um hormônio importante aí chamado cortisol. Então esse cortisol, que é o hormônio que flutua dentro da gente ao longo de determinados horários do dia e que ele alterna essa flutuação junto com a melatonina na madrugada, o que acontece? O pico do cortisol, vou explicar mais uma vez para vocês aqui. Quando a gente acorda de manhãzinha que começa... Acorda não, quando a gente começa a receber os primeiros raios de luz, que o nosso nível de cortisol começa a se elevar, o principal pico do dia, isso faz com que a gente desperte, com que a gente acorde, já cheio de energia para desempenhar nossas funções, se estabiliza no meio da manhã, dá uma leve queda depois do almoço, volta a se estabilizar no meio da tarde, quando é lá pelas 4h30, 5 horas, ele dá um novo pico, depois ele começa a cair à medida que o nível de melatonina sobe. Então essa alternância do cortisol, quando ele sobe em determinados horários do dia e quando ele cai durante o período da noite na madrugada, junto com a melatonina, é quem vai sinalizar para que os meus receptores hormonais abram e fechem, nos horários específicos para esses hormônios se encaixarem ali no seu receptor. Então toda vez que eu tenho, durante um estresse agudo, uma fase aguda, caminhando para a cronificação, que eu tiro esse cortisol desse nível em forma de picos ao longo do dia, que jogo ele para níveis suprafisiológicos, ele começa a atrapalhar diretamente o funcionamento da tireoide, ou seja, ele atrapalha principalmente a conversão de T4 em T3, porque ele bloqueia algumas enzimas que nós conhecemos como deiodinases ou desiodases ou seleniodinases, é a mesma coisa, que vão permitir com que esse T4 se converta em T3. Olha que coisa curiosa, né? Então, quando eu tenho níveis de cortisol suprafisiológicos, ele bloqueia parcialmente grande parte dessas enzimas e o meu T4 não consegue se transformar em T3. E como eu falei para vocês, ele não se transformando em T3, ele vai se converter em T3 reverso, que é o hormônio que baixa muito o seu metabolismo basal. Porém, lembra que eu falei para vocês no início da nossa conversa que essas substâncias produzidas pela tireoide fazem um feedback de alça longa? Muito bem. Esse T4 que não foi convertido em T3, ele é capaz de vir aqui no meu cérebro e sinalizar para o meu hipotálamo que eu tenho níveis excelentes, que eu tenho níveis normais e às vezes níveis até suprafisiológicos um pouquinho de T4, que não foi convertido em T3, mas é capaz de sinalizar para o meu hipotálamo que tem excesso de hormônio, tem hormônio em nível normal, que vai sinalizar para a minha hipófise, que vai diminuir a produção de TSH, ou seja, o meu TSH está lá embaixo, tá? E aí os médicos levam isso em consideração. Vamos partir para uma outra situação, para uma fase crônica agora do estresse. Vocês todos que me acompanham aqui já há um tempo sabem que depois dessa fase crônica, onde esse cortisol fica em níveis suprafisiológicos o tempo inteiro, essa adrenal ela vai ser tão agredida por citocinas inflamatórias e vai ter um estresse metabólico tão importante nas suas mitocôndrias, que elas perdem a capacidade de responder ao ACTH, que é o hormônio que estimula a produção de cortisol. E aí aquele cortisol, a linha de base é aqui, tá? E aquele cortisol antes, que era lá em cima o tempo todo suprafisiológico, ele cai abaixo dos níveis de base aqui. E meus amigos, tanto níveis elevados de cortisol como níveis insuficientes de cortisol são capazes de influenciar diretamente essa conversão de T4 em T3. Pior do que isso, o cortisol é quem vai sensibilizar os meus receptores. E ele sensibiliza também o receptor do TRH, que é aquele hormônio produzido no hipotálamo, e que vai estimular o TSH a estimular a tireoide. Então esse receptor do TRH lá na minha hipófise, sem cortisol, o que acontece com ele? Ele fica fechado. Ele não vai se abrir para o TRH se encaixar e estimular a produção de TSH.
E aí piora mais ainda a situação, porque esse TSH não vai ser liberado. E aí o meu nível de TSH vai ser lá embaixo. E eu com níveis insuficientes de T3 lá, sem conseguir converter o meu T4 em T3. Então tudo isso gera uma confusão muito grande. Não bastasse essa situação desse receptor aqui do TRH não ser estimulado, que baixa os meus níveis de TSH, o que vai acontecer? O receptor do meu hormônio tireoidiano também vai ficar fechadinho. Ele também não vai se abrir. E aí, mesmo que eu tenha T3, ó, ele bate aqui e sobra. E não vai conseguir se encaixar. E está instalada a confusão. E está instalado um quadro de insuficiência de hormônio tireoidiano, que eu vou explicar por que eu chamo assim para vocês agora, de uma insuficiência de hormônio tireoidiano, com o paciente completamente sintomático, com todos os sintomas dessa insuficiência de hormônio tireoidiano, mas com níveis de TSH e de T4 normais. E ele pode até ter um nível suprafisiológico de T4 e com TSH normal. E aí o que acontece? O paciente está completamente sintomático na sua frente.